Oi, gente. Então, nessa aulinha nós vamos falar sobre as transformações lineares, tá? Então, lembrando tudo que a gente já estudou anteriormente, né? A respeito dos espaços vetoriais, dos subespaços vetoriais, nós vamos agora dar continuidade com a transformação linear. E aí vocês vão ver que a transformação linear nada mais é do que uma aplicação de um espaço vetorial em outro espaço vetorial. Então, nós temos aqui, ó, V e W, espaços vetoriais, tá? E uma aplicação, né? Ou seja, essa função aqui, que é uma função vetorial, né? De um espaço vetorial em outro espaço vetorial. A notação é como a gente já conhece, a notação de função, ó. É uma função onde o domínio é um espaço vetorial e o contradomínio também é um espaço vetorial, tá? E a gente vai chamar essa transformação de linear, né? Então, a gente poderia ter só uma aplicação e ela não ser linear. A gente vai dizer que ela é linear quando ela atende a essas duas condições aqui. Se eu tiver dois vetorizinhos, U mais V, tá? E aplicar a minha transformação, né? Na T de U mais V, isso vai ser igual a T de U mais T de V. E se eu fizer T de alfa vezes U, ou seja, eu estou aplicando a minha transformação, no alfa é um escalar, né, gente, um número real, e o U é o nosso vetor. Isso é igual a alfa T de U. Quando isso acontece, daí a gente tem uma transformação linear, tá? Então, o que nós falamos aqui? O que é uma transformação linear? Dados dois espaços vetoriais, V e W, né? Uma aplicação que sai de um espaço vetorial e chega em outro espaço vetorial, ela é dita linear se ela atender a essas duas condições, sendo que você já tem todo o conhecimento a respeito do que é um espaço vetorial, né? Aqui, ó, só para reforçar aí a nossa definição, nós temos uma transformação, né? Não sei se ela é ou não linear, mas ela sai do espaço vetorial R2 e chega no espaço vetorial R3, ou seja, ela transforma aqui ó, o vetorzinho do R2 no vetor do R3, um vetor com 3 coordenadas, correto? Então, o que essa transformação faz? Ela pega um vetor x, y lá do R2 e transforma no vetor onde a primeira coordenada é 3x, a segunda é menos 2y e a terceira é x menos y. Então, se eu peço para vocês, encontrem t de 2 em 1. Como eu já disse que ela é uma aplicação e vocês conhecem já toda a definição do que é uma função, já estudaram funções várias vezes, né? Incluindo comigo mesmo, a gente já estudou lá em álgebra, introdução à álgebra. Então, se eu quero achar t de 2 em 1, eu já interpreto isso como sendo o quê, gente? É a imagem do vetor 2 em 1 através da transformação t. E eu sei que quando essa transformação atua no vetor, ela transforma ele no vetor do R3, ou seja, eu pego um vetorzinho do R2 e vou transformar ele no vetor do R3, onde a primeira coordenada, o x, vale 2 aqui nesse caso, né? E o y vale 1. Então, a primeira coordenada fica 3 vezes 2, a segunda coordenada é menos 2y, então é menos 2 vezes 1. E a terceira é x menos y, ou seja, é 2 menos 1. Então, a gente consegue encontrar aí que vetorzinho do R3 a gente obtém. A gente obtém o vetor de coordenadas 6, menos 2 e 1, ok? Então, atuando a transformação nesse vetor de coordenadas 2 e 1, eu ganho o vetor lá do R3 de coordenadas 6, menos 2 e 1. Quando a transformação atua no vetor de coordenadas 2, 0 e 0, o que ele faz? A mesma ideia, né, gente? Onde tem o x eu vou colocar 0 e onde tem o y eu vou colocar 0. Nesse nosso caso, então, t de 0, 0 é igual a 0, 0, 0. Ou seja, a imagem do vetor nulo lá do R2 transformou ele no vetor nulo do R3. E t de menos 1 e 3, o que eu vou fazer? A mesma ideia aí. O x vale menos 1 e o y 3. Então, nós vamos só substituindo aí, né, o x por menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Segunda coordenada,
menos 2 vezes o y, que é 3, e a terceira coordenada, que é o x menos o y, certo? E daí, então, a gente ganha o nosso outro vetor, ou seja, a imagem do vetor de coordenadas menos 1 e 3 vai ficar o quê? Menos 3, menos 3, menos 6 e menos 4, certo? Se eu colocar isso num diagrama, né, como a gente fazia sempre lá nas funçõezinhas, aqui eu posso dizer que é o R2, que é o domínio, o contradomínio é o R3, e aqui está a nossa transformação, né? Que pega um vetorzinho lá do R2, ou por exemplo, o vetor de coordenadas 2 e 1, e leva ele, transforma ele no vetor de coordenadas 6, menos 2 e 1. Daí a mesma coisa faz, eu vou colocar só mais um aqui por causa do nosso espaço, ó. Do 0, 0, transforma ele no vetor de coordenadas 0, 0, 0, certo? Então, isso gera algo conhecido da gente, né? Por a gente já ter trabalhado bastante funções. Então, nada de novo. Depois a gente vai definir certinho essas partes, tá, gente? De domínio, contradomínio, né? Que a gente vai ter imagem, um núcleo, que é a parte diferente do que a gente estuda nas funções. Vamos ver um exemplo aqui de transformação e verificar se ela seria ou não uma transformação linear, né? Na verdade, vamos verificar se essa nossa transformação ela é ou não linear. Então, vou voltar ela aqui, vou colocar ela aqui. Era uma transformação do R2 no R3, né? Que pegava um vetorzinho de coordenadas x e y e transformava ele no vetor onde a primeira coordenada é 3x, a segunda menos 2y, é a terceira x menos y. A nossa questão é avaliar se essa transformação ela é ou não linear, certo? E daí como é que eu vou fazer isso? Eu preciso, né, verificar, como a gente já viu aqui, ó, se t de u mais v é igual a t de u mais t de v e que se t de alfa u é alfa vezes t de u. Então, vamos lá fazer essa verificação. Indo para o item 1, então, vou pegar dois vetores no R2, vou somar, aplicar a transformação e ver se eu consigo escrever como sendo t de u mais t de v. Então, essa é a nossa grande interrogação. Então, esses vetores que eu vou pegar aqui, ó, que eu vou somar, eu vou atuar a transformação neles. Então, são vetores que estão onde, gente? São vetores que estão no domínio. Então, são vetores do R2. Então, vou pegar o vetor U como vetor de coordenadas x1, y1. O vetor V como vetor de coordenadas x2, y2. Quem é o vetor U mais V? É o vetor onde a primeira coordenada é x1 mais x2. E a segunda coordenada vai ser y1 mais y2, certo? Aí o meu objetivo é escrever quem é t de u mais v. Então, vou colocar u mais v aqui e vou atuar a minha transformação e ver se eu consigo depois separar isso como t de u mais t de v. Então, quem seria t de x1 mais x2, y1 mais y2? Seria equivalente a eu dizer para vocês, né, de forma simples aqui, para vocês não esquecerem. Vou pegar minha função e no lugar do x eu vou colocar x1 mais x2. No lugar do y eu vou colocar y1 mais y2. Pronto, só isso, só isso. Então, primeira coordenada vai ficar o quê? 3 vezes x1 mais x2. Segunda coordenada, menos 2 vezes y1 mais y2. E terceira coordenada é a primeira menos a segunda. Então, cuidado aqui com os sinais, né? x1 mais x2 menos y1 mais y2. Olha lá que perfeito. Só organizando, o que a minha transformação faz, né? Quando ela atua aí nessa soma. Primeira coordenada, 3x1 mais 3x2. Segunda coordenada, menos 2y1 menos 2y2. Estou eliminando os parênteses. Terceira, x1 menos y1 mais x2 menos y2. Olha que perfeito. Agora eu tenho que ver se eu consigo escrever isso como t de u mais t de v.
secretamente, vamos fazer aqui um retângulozinho, que é embaixo do nosso tapete, e verificar quem é T de U, né? E quem é o T de V, que é onde eu quero chegar. Quem seria o T de U, gente? O T de U é T de x1, y1. Então, eu vou pegar minha transformação e onde tem x eu coloco x1, onde tem y eu coloco y1. Seria 3x1 menos 2y1, terceira coordenada x1 menos y1. Olha lá. Quem é o T de V? Pego a minha transformação, né? Vou colocar o vetor x2, y2. Onde tem x eu coloco x2 e onde tem y eu coloco y2. Olha como ficou. Então, é aqui que eu quero chegar? Exatamente aqui. Vocês conseguem enxergar isso aqui, ó? Então, essa partezinha aqui, ó, não está escrita lá, não. Vocês não estão enxergando ele aí, não, ó. Tá escondidinho lá embaixo do tapete. Mas vocês têm aqui o quê? Eu posso separar essa soma aqui como sendo quem? 3x1 menos 2y1 e x1 menos y1. Vejam aí se eu estou fazendo alguma coisa grave. Se eu tiver, me avisem. Dê uma chamada de atenção aí, ó. 3x2, né? Primeira coordenada, a segunda coordenada, menos 2y2. E a terceira, x2 menos y2. Isso daí, ó, se eu somar aqui, essa última linha que eu tenho, esses últimos vetores, dá exatamente o de cima. Eu não mudei nada, eu só reescrevi. Sendo que o que está escrito aqui é quem, gente? É o T de U, mais e quem está escrito aqui é o T de V. Então, a gente verificou que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, né? Isso para todo U e V pertencente ao R2. E aí, eu faço a mesma coisa no item 2, tá? O que seria o item 2, né? Então, aqui ainda não é o terceiro exemplo. O terceiro exemplo eu vou deixar para vocês fazerem, para não ficar muito longo. Deixa eu concluir o tópico 2 aqui. Então, no 2, né, lá da segunda questão ainda, eu tenho o quê? T de alfa vezes U. Eu quero mostrar que é igual a alfa vezes T de U. Isso é a minha interrogação. Eu quero mostrar para mostrar que é linear. Então, T de alfa vezes U, lembrando que U é o vetor de coordenadas x1, y1, e o alfa é um número real, tá certo? Isso vai ser o quê, gente? T de alfa x1, T de alfa y1. Então, você vai pegar lá a sua transformação e no lugar do x, você vai colocar alfa x1 e no lugar do y, alfa y1. Então, como é que fica a primeira coordenada? É 3x, então 3 alfa x1. Segunda coordenada, menos 2 vezes alfa y1. E a terceira é x menos y. Então, alfa x1 menos alfa y1. Correto? Observem aí que não há nenhum problema. O alfa é comum a todas as parcelas, né? Que a gente teria que fazer só para deixar organizadinho, né? Eu tenho alfa. Eu vou evidenciar o alfa também, só para enfatizar ó, que a gente tem o alfa em todas as três coordenadas, colocando em evidência, onde eu posso escrever isso como sendo o quê? Alfa vezes 3x1 menos 2y1 e x1 menos y1. E, então, isso aqui é o que? Alfa vezes T de U, correto? Né? Esse daí é exatamente o nosso T de U, que era onde a gente precisava chegar. Então, qual é a nossa conclusão? Portanto, a nossa aplicação T, ela é linear, né? Como nós queríamos verificar mesmo. Vou colocar um exemplo aqui, nesse espacinho no 3, né? Para vocês resolverem, tá? Seria o exemplo 3. Pegando uma transformação de uma função real, que é que vocês estão acostumados a trabalhar lá no cálculo 1, né? Uma função de R em R, que são as funções reais. Essa função pega um x e leva no 3x. Então, sai dos reais e chega nos reais, que a gente já sabe que é um espaço vetorial. Então, se é um espaço vetorial, cai exatamente na definição que a gente viu de transformação. Eu só quero que vocês verifiquem se ela é ou não linear.
tá? Então, verificar isso, ó, isso aqui para vocês fazerem, bem simples, mas tem que fazer, que é para vocês entenderem como é que a gente verifica se a transformação é ou não linear, tá? Isso é super importante. Eu vou deixar mais uma situação, na verdade, essa daqui, eu vou fazer com vocês uma situação que é... Deixa eu só ver aqui o próximo exemplo. Eu já coloquei aqui uma situação que não é, então eu posso passar uma outra aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo para colocar para vocês, que é para vocês verificarem. Aqui é uma transformação, ó, do R2 no R2, tá? Eu não sei se ela é ou não linear, mas ela é uma transformação que pega um vetor do R2 e leva no vetor ainda do R2, com essa cara. Só que ela pega um vetor que era de coordenadas x e y e leva para um vetor de coordenadas x mais 2 e y mais 3. Então, quero ver vocês trabalhando nisso aqui, tá? Esse resultado é importantíssimo para a gente, ó, e faz muita diferença em algumas situações onde a gente não vai nem... A gente olhou para a transformação, a gente já sabe, não é linear. Por quê, gente? Olha o que está escrito. Em toda transformação linear, t de 0 é igual a 0. Guardem isso aqui no coração de vocês, ó, tá? Até desenhar um coraçãozinho aqui para vocês não esquecerem. Ai, não, tá muito feio. Esquece esse meu coração. Então, t de 0 é igual a 0. O que eu quero dizer com isso? Que se a transformação é linear, o t de 0 é igual a 0. Olha esse exemplo aqui, é uma transformação dos reais nos reais. Ela pega um x e leva no 3x mais 1. Se eu peço para vocês verifiquem o t de 0, vai dar quanto, gente? No lugar do x eu vou colocar 0, né? Então, vai dar 0 mais 1, que é 1. Então, eu tenho o quê? Que t de 0 é diferente de 0. Se t de 0 é diferente de 0, gente, a transformação não é linear. Então, t não é linear. Claramente, a gente está vendo que essa transformação tem uma reta que não passa pela origem, né? Essa transformação representa uma reta, né? 3x mais 1, eu sei que eu vou ter uma reta, mas ela não está passando pela origem. Então, claramente, essa transformação não é linear. Para que ela seja linear, t de 0 tem que ser igual a 0. Aqui o que a gente não pode confundir, gente, a recíproca não vale. O que seria a recíproca? Ah, mas se t de 0 é igual a 0, já significa que ela é linear? Não. Só temos o contrário, né? Ou seja, se a transformação é linear, t de 0 é igual a 0. Se eu fui lá, conferi, o t de 0 deu igual a 0, já quer dizer que ela é linear? Não. T de 0 pode ter dado igual a 0 e ela não ser linear, tá certo? Aqui, ó, gente, esse fato de que t de 0 é igual a 0, a gente demonstra como, né? Se a nossa transformação é linear, tá? Então, eu estou supondo já que a transformação é linear. Então, eu posso escrever o t de 0 como sendo t de 0 vezes qualquer vetor. Vocês concordam? Porque 0 vezes v vai nos dar 0, né? Como a transformação é linear, eu estou supondo que a minha transformação é linear, pela segunda condição, eu tenho que t de alfa vezes v vai ser alfa t de v. Então, isso t de 0v vai ser igual a 0 vezes t de v, correto? E 0 vezes t de v, né? Sabendo aí que é o nosso 0, e aqui o t de v vai ser um vetor, né? Que eu não sei qual é. Isso vai dar sempre igual a 0, certo? Então, a gente tem que realmente, que se a transformação for linear, que a gente usou o fato de ela ser linear, tá, gente? T de 0 é igual a 0, tá? Então, a gente acabou de aprender uma condição que é suficiente, mas não é necessária, né? Para identificar o quê? Ah, então precisa essa condição, eu preciso dela, ou seja, preciso que t de 0 seja igual a 0, tá? Eu preciso dessa condição, ela é necessária, mas ela sozinha não é suficiente para eu garantir a linearidade.
mas o oposto eu posso garantir, né? Como nesse caso aqui, ó, deu que não é linear, por quê? Porque dt de zero já deu diferente de zero, tá? Então, temos esse outro exemplo aqui para fazer, t de R2 em R2, onde a transformação, ela pega o xy e leva aí x ao quadrado, 3y. Vou fazer essa daqui mais rápido com vocês, né? Só para o vídeo não ficar muito longo. Ela seria o quê, gente? No item 1. Então, vou verificar se t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, vamos fazer aqui. O que é o t de u mais v? Aí, vocês vão colocar bem bonitinho lá, ó. Sejam u igual a x1, y1 e v igual a x2, y2, pertencentes ao domínio, né, da nossa transformação, então pertencente ao R2, e a gente vai pegar um alfa pertencente aos reais. Então, vamos começar o trabalho. Quem seria u mais v? A soma desses dois vetores. Primeira coordenada vai ficar x1 mais x2, segunda coordenada y1 mais y2. Então, t de u mais v é t de x1 mais x2, segunda coordenada y1 mais y2. Dê uma pausa aí no vídeo agora e vão resolver a questão sozinhos, hein? Pega lá no lugar do x ou coloca x1 mais x2 ao quadrado. Eu disse para dar uma pausa, vão resolver e vem aqui só conferir depois o resultado, tá bom? Vou fazendo aqui. Vocês agora estão resolvendo e vem só na hora de conferir. Então, x1 mais x2 ao quadrado, vamos ver se deu igual de vocês, ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Precisa usar um produto notável aí, ao quadrado de uma soma. Segunda coordenada, 3y1 mais 3y2. Vamos lá. Agora, a gente quer que apareça t de u mais t de v. Vamos lá no nosso espaço clandestino, né? Verificar quem é t de u. T de u é o quê, gente? T de x1, y1. Então, é x1 ao quadrado e 3y1 ao quadrado. Quem é o t de v? O t de v é x2 ao quadrado e 3y2 ao quadrado, correto? Então, e não vou botar o preto ali com o vermelho, senão vai parecer flamenguista. Vou voltar para o preto. Então, como é que a gente vai escrever aqui, ó? Eu quero que fique a soma desse vetor mais esse. Então, vou escrever x1 ao quadrado e 3y1. Olha, usei esse e esse, né? Aí, mais eu vou botar o outro. Seria o quê? x2 ao quadrado, segunda coordenada 3y2. Então, se eu somar esses dois aqui do jeito que eles estão, esse é o t de u, esse é o t de v. Se eu somar os dois aqui, o t de u e o t de v, eu ainda não consigo, porque esse aqui ficou de fora. Vocês concordam? Não dá a primeira coordenada, eu tinha que manter, né? Tinha que continuar isso aqui, ó. 2x1, x2, aí ia dar certo, né? Com o de cima. Porque eu tenho que somar e tem que dar o que está em cima. Eu não estou mudando, eu estou reescrevendo, certo? Então, eu tenho t de u mais t de v mais alguém, né? Então, a conta não fecha, não dá certo, né? Eu não consigo escrever t de u mais t de v. Vocês concordam? Então, t de u mais t de v não deu igual a t de u mais v. Isso deu diferente, né? Logo, t não é, então, portanto, t não é linear. E se eu pedisse para vocês calcularem, mas por que a gente não viu logo se o t de zero é igual a zero? Olhem quem era a nossa transformação, gente. X ao quadrado, 3y. Quem era o t de zero? É t de zero, zero. Quando falo t de zero, é t aplicado no vetor nulo do domínio, né? Do espaço de saída, que no caso aí é o R2. Então, é t de zero, zero, que vai dar zero ao quadrado e 3 vezes zero. Olhem lá. T de zero deu igual a zero, mas t não é linear, correto? Então, com isso aí, a gente verificou, né, que nem sempre
t de 0 ser igual a 0, vai nos garantir que a transformação é linear, tá? Aí agora a gente tem um exemplo aqui bem interessante, que eu só vou dar as dicas para vocês e vocês vão resolver. Então, vou dar algumas dicas importantes aqui, que envolve o nosso assunto passado. T é uma transformação linear, então vocês já sabem que é uma transformação linear. Sai do R3 e chega no R2, ou seja, pega um vetorzinho do R3 e transforma no vetor do R2. Eu tenho uma base dessa transformação, ou seja, aqui ó, esses vetores eles formam uma base do R3, tá? E olha que legal. Então, se esses vetores formam uma base do R3, significa o quê? Que com esses 3 vetores eu consigo gerar todo o R3. Qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses 3. Aí, olha o que nos pede, gente. Está pedindo quem é a imagem do vetor de coordenadas 5, 3 e menos 2. Eu sei que a imagem desse vetor vai ser um vetor do R2, vai ser um vetor de coordenadas aí x e y, certo? Então, isso aqui vocês já sabem. A imagem é o vetor do R2, tá? Aí, o que eu quero que vocês pensem? Se eu soubesse o que a transformação faz, estava tranquilo, né? Eu quero achar a imagem de um vetor, eu sei o que a transformação faz, eu substituiria o x por 5, o y por 3 e o z por menos 2. Beleza, já daria a resposta. A questão é que, se vocês olharem o enunciado dessa questão, eu não tenho o que a transformação faz, né? Então, aí está a grande questão. Como é que a gente vai resolver isso se a gente não sabe o que a transformação faz? Mas a gente tem todo o conhecimento. Qual é o nosso conhecimento do capítulo anterior? Esse vetor 5, 3 e menos 2, ele é um vetor do R3. E eu tenho uma base do R3, está aqui, ó. Se eu tenho essa base do R3, eu tenho a imagem desses vetores da base, tá? Isso que é importante, eu tinha que ter a imagem desses vetores. Então, eu posso dizer que esse vetor do R3, ele se escreve como combinação linear dos vetores da base. Olha que legal que fica. Então, vai ficando bem bonita, né, gente? Chega. Estão emocionados aí? Olha lá. Aí vocês vão resolver essa questão, né? Sabendo porque vocês já sabem disso. Ó. Qualquer vetor do R3 vai se escrever como combinação linear dos vetores que formam uma base para o R3. Então, tá aí o V1, V2 e V3. Com isso, vocês vão achar quem é A1, A2 e A3, correto? Vão achar um sisteminha de equações e achar A1, A2 e A3. A questão é que quando vocês vão achar A1, A2 e A3, então vocês vão me dar essas respostas aqui, vocês ganharam aqui muita coisa, porque vocês vão dizer que 5, 3 e menos 2 vai ser igual, o A1 vocês vão encontrar um valor, um número para ele, né? Que eu não sei quem é, vocês ainda vão fazer a conta, vezes o V1, mais o A2 vezes o V2, mais o A3 vezes o V3. Aqui que vai surgir a beleza. Porque vocês querem achar, vocês vão, mas onde eu estou querendo chegar? Você não quer achar a imagem desse vetor? Aí você atua a transformação, porque o fato da transformação ser linear, tá? Nós temos uma propriedade que nos permite atuar T nos dois membros. Eu vou atuar T aqui, que vai nos garantir que T de 5, 3 e menos 2 é igual a T, atuando em tudo aqui, que seria, o A1 é constante, né, gente? A1, T de V1, mais A2, T de V2, olha que bonito, mais A3, T de V3. Sendo que A1, A2 e A3, vocês já vão encontrar aqui em cima, T de V1, V2 e V3 é dado no problema. Pronto. Vocês vão achar, vejam que T de V1, V2 e V3 são vetores que estão no R2. Então, vocês vão achar aqui no R2, vão somar e vão encontrar com a imagem do vetor que está sendo pedido, que é o vetor de coordenadas 5, 3 e menos 2. Então, sucesso aí, eu espero que vocês façam. E
assistam a aula, gente. Assistam, prestem atenção e resolvam tudo, porque no início da aula que vem eu vou passar exercício avaliativo relacionado a essa aula. Então, vocês precisam ter assistido a essa aula para poder resolver as questões que eu vou passar no início da aula que vem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar.